Canal Mundo do Criativo. Estar bem é algo que vai muito além daquilo que conseguimos ver e medir. Estar bem, em primeiro lugar, é estar confortável consigo mesmo. Bem-estar e saúde coexistem e são fundamentais, senão a chave para experienciarmos a felicidade. O melhor de tudo isso é que, para melhorar a nossa saúde e bem-estar, pequenas, mas significantes atitudes podem ser feitas diariamente. E o melhor, elas dependem apenas de nós mesmos. Olá, Baturité! O canal Mundo do Criativo hoje conversando com Raquel e Mico mais uma vez sobre um tema ainda mais preferível, ainda mais cheio de mistérios, um tema que com certeza irá despertar em você a atenção e o olhar merecedor. O assunto de hoje, no quadro Saúde e Bem-Estar, é depressão. Raquel, seja muito bem-vinda ao canal Mundo do Criativo. Obrigada, Jadson, de novo pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui. Estamos aqui, Raquel, para conversar sobre um assunto delicado, mas um assunto muito pertinente, sobretudo nos dias atuais. E para começar, eu queria até fazer esse elo, né? Estamos vivendo tempos de isolamento. Sim. O que o isolamento, Raquel, afeta a psique do indivíduo? Bom, é interessante, né? Esse período que a gente vive está sendo muito complicado. É onde a gente está se conhecendo, na verdade, né? Vivendo esse novo normal, né? E assim, traz para a pessoa o medo, a angústia, a ansiedade, a insegurança, porque a gente não tem o controle do que está acontecendo, é tudo muito novo. Verdadeiro. Né? E essa falta, vamos dizer assim, do controle das rédeas da nossa própria vida acabam gerando situações bem difíceis, situações em que o indivíduo se sente mais vulnerável, eu diria, porque ele passa a não poder protagonizar na sua própria vida e assim se tornar um refém de seus atos. Raquel, e esse isolamento também tem impactado a forma como a família, os membros da família se enxergam, porque estão passando mais dias juntos, não é verdade? Sim, é interessante, né? Porque assim, quando a criança ela vai reagir de uma forma, né? Geralmente, como ela não entende, então ela vai apresentar um medo. Inicialmente, os pais vão ter que explicar para a criança o que é que está passando, como pode se proteger. E como ela está nessa fase de adaptação, para a criança é muito mais fácil, né? Já o adolescente, como ele é muito sociável, ele gosta de estar em contato com os amigos, então isso se torna mais difícil. Ele acaba se isolando dentro do quarto, né? Tem as dificuldades das aulas online, isso traz uma insegurança. E aí, para a família, isso é preocupante. Sim. Né? Os pais começam a se perguntar o que é que está acontecendo com o filho. E muitas vezes, eles ficam mais opositores aos pais. Sim. Eles começam a apresentar um pouco mais de agressão, estresse, né? Estou entendendo. Como é que os pais podem se comportar numa dificuldade dessas? Bom, o ideal é que esse momento também traz algo bom. Sim. Né? Porque aonde você consegue ter mais um tempo para a família, né? E isso o pai pode ajudar, apesar de trazer muitas obrigações para dentro de casa, porque não é só o trabalho de casa, também alguns pais estão trabalhando home office, Sim. Né? Mas isso também faz com que os pais participem mais da vida do filho, que ele traga ele, que ele ensine, né? Na hora do almoço, sentar todo mundo na mesa, conversar. Sim. Esse é o lado positivo de realmente estar mais em sintonia com a família, né? Sim. Raquel, o isolamento, ele traz uma situação de conflito muitas vezes entre os membros da própria família, uma vez que o contato é bastante prolongado.
Mas eu imagino que não somente coisas ruins decorram dessa aproximação tão assim frequente, tão intensa em termos de tempo, né? O que você pode destacar aqui para a gente como o impacto do isolamento em relação à forma como os membros da família se enxergam? Bom, é um momento muito difícil, onde todas as pessoas vão ter que se reconhecer nesse novo papel, né? A família, ela passa a ter um novo comportamento, porque antes você estava trabalhando fora de casa, se via muito pouco, então tinha pouco contato com os que estavam dentro, né? E aí, nessa nova vida, você passa a ter mais contato com seus familiares, o que às vezes você consegue destacar Sim. algumas dificuldades que antes não eram vistas. É verdade. E às vezes mínimas, né? É verdade. Você consegue enxergar coisas que você não percebia. Isso causa conflitos, né? Hoje, atualmente, a gente tem um índice muito grande de separações, de divórcio por conta disso, né? Mas também tem os pontos positivos desse isolamento. Os pais passaram a estar mais conectados com os filhos, eles têm a oportunidade de participar do conhecimento das crianças, do adolescente, né? Pode também ter esse momento na hora do almoço, de Sim. conversa, que muitas vezes não se tinha, porque estava trabalhando, as crianças comiam muito rápido para ir para o colégio. Também nos finais de semana passa-se ter esse momento, então, para não ficar muito cansativo, muito chato, os pais aproveitam para fazer o cinema pipoca. Sim, né? é verdade. Ter essa contação de história. Tudo isso é muito positivo, mas aí se nós fôssemos aqui fazer um trabalho mais de orientação no sentido de os alertas, né? Quando esse contato muito estreito causa situações difíceis. O que você poderia nos dizer, Raquel, em relação a esse tempo estendido de contato entre os membros? Bom, em relação à criança, ela geralmente apresenta medo, e é importante que o pai explique, faça essa orientação para ele. Como é uma criança, é bem mais fácil da criança se adaptar Certo. às situações, né? Um adolescente, geralmente ele se isola, e isso é um caso de preocupação para os pais, porque eles precisam desse contato com os amigos, então eles sentem. E isso vai acarretar em quê? Uma oposição com os pais, no estresse. As birras, né? Isso. E que os pais muitas vezes ficam super preocupados, porque não sabem como lidar com Sim. isso. Né? Mas é muita paciência, muita conversa, insistir no contato mesmo, chamar para fora do quarto quando eles fazem esse isolamento, tentar realmente fazer algo que agrade, sabe? Jogos. Tudo isso pode contribuir para a quebra da introspecção do jovem realmente nesse momento de isolamento, né? Raquel, eu posso dizer que depressão é um sentimento de profunda tristeza, eu posso dizer isso? Depressão, na verdade, a tristeza é um sintoma do quadro depressivo. Certo. Né? E a tristeza, ela causa muita dor naquele sujeito quando ele está depressivo. É uma dor insuportável, que ele quase não consegue se dar conta do que está acontecendo. Né? Então a tristeza, ela caminha lado a lado com a depressão. Certo, entendi. Então eu não posso afirmar que depressão é um sentimento de profunda tristeza. Na verdade, a tristeza é um aspecto que se destaca, né, um dos sintomas, como você diz. Ele está no quadro depressivo, mas além dessa tristeza profunda, precisa também ter outros complementos. Outros fatores, né? Uhum. Se você pudesse, de forma bem simples, rotular, né? O que é a depressão, afinal? Olha, a depressão, ela pode te tirar do teu centro de adaptação, né? Você paralisa muitas vezes, você não consegue
resolver as coisas que você fazia no cotidiano. Certo. E um dos pontos principais também da depressão é a negatividade. Está muito presente. A pessoa ela é muito negativa, mas ela não tem consciência dessa negatividade, né? Muitas vezes ela se acha incapaz, que ela não vai conseguir, certo. Então ela acaba se isolando. E quando ela faz esse isolamento, vai virando uma bolha, né? Porque aí ela vai achar que está prejudicando alguém, que tá atrapalhando a vida das outras pessoas, que ela não é merecedora daquele amor. Então, assim, é um pensamento muito negativo. Tô entendendo. Da situação. Tô entendendo. Raquel, para que uma pessoa, um possível depressivo, seja diagnosticado, precisa fazer algum exame ou basta que um profissional o observe durante sessões, uma, duas, não sei quantas, e possa determinar já que ele tem depressão? Bom, na verdade, existem testes psicológicos, né, que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo podem estar realizando para poder avaliar se é moderado, se é leve, se é grave a depressão, certo? Mas, além disso, precisa-se ter essa escuta, né? É um conjunto. Ah, tá certo. Não necessariamente se faz obrigatório o uso do teste psicológico, mas o estar com o paciente, a escuta diferenciada, entender as emoções, o pensamento, as sensações, quais são os desajustes de tudo isso e quando acontece, é muito importante. Certo. Então, nessa escuta que o profissional faz, eu estou vendo que é muito mais preciso do que de repente um exame que fosse acontecer. Na verdade, é um conjunto de coisas, mas a escuta é fundamental, não é isso? Ela faz parte do processo. Pronto. Ela é muito importante. Você falou em desajustes, né? Você vai perceber os desajustes. Nesse sentido, o luto, algo que aconteceu, aconteceram muitas mortes, né, durante esse momento da pandemia, e o luto, ele surge como um fator forte para desencadear uma depressão ou não? Ele não é forte o bastante? Olha, na verdade, o luto não é só a morte, né? Não está relacionado só com a morte. O luto ele pode ser ocasionado, por exemplo, a perca de um emprego, o divórcio, a separação, né? A mudança da pessoa viajar para outro país, né? Você deixa suas familiares, você deixa a sua cultura, uma doença, né? Quando ela aparece, uma doença muito grave, como câncer, insuficiência renal. Então, tudo isso pode ser também um luto. Tudo isso faz que a pessoa perca esse equilíbrio, né, essa sobriedade, digamos assim, e aí é também entendido como luto, é isso? Isso. Mas assim, o luto, ele é dividido em fases. Né? Ah, tá certo. Então quer dizer que luto tem os momentos, tem é isso? Tem também suas fases. Conta um pouquinho sobre isso. Ela vai ser separada pela negação. Certo. Que é aquele momento onde o paciente ele não consegue falar sobre o que está acontecendo. Certo. Ele não aceita de forma alguma. Ele foge do assunto, né? Tem a raiva, que é aquele momento que ele se questiona. Sim. Por que aconteceu isso comigo? Né? Na fase de uma morte de um ente querido, por que levou Sim. a pessoa? Né? Tem gente que diz que tem tanta gente ruim que podia ter morrido, mas logo estou entendendo. Né? Então a pessoa se questiona, ela entende, mas ela ainda não tem a tranquilidade de aceitar aquela situação. Certo? Tem a barganha, que é aquele momento em que o indivíduo ele tenta fazer negociações. Certo. Né? É a última cartada. Se eu estou num velório, eu posso... Não, vamos demorar só mais um pouquinho para enterrar. Chegou aquele momento... Não, mas vai ter que ter... Não, mas só mais um pouquinho, deixa eu me despedir. Ou então, na separação, que a pessoa insiste, né? Ou então consigo mesma. Ela diz assim, não, eu vou mudar.
é a minha última chance, vou mudar, vou tentar. E não consegue, Certo. né, sair. Tem também a depressão, né, que aí é esse momento. Ela reconhece, ela sabe que tem que enfrentar, mas ela não consegue sair. E aí ela se isola, ela tem as fraquezas, Sim. vai ter sintomas de tristeza, de choro, de afastamento dos seus familiares, né? Tem vários sinais que ela vai dando, vai mudando o comportamento. Então, há os alertas. Sim, sim. Deixa eu reprisar. A primeira fase do luto seria a negação, Sim. correto? Depois vem a raiva, outra fase. Depois a barganha, você chamou de última cartada, não é isso? E pronto, são 3? A depressão. A depressão em si seria... então a depressão decorre da sequenciação desses 3 momentos. Mas aí tá. Tem a aceitação, que é a final, né? Onde realmente a pessoa compreende, ressignifica a sua vida e vai vivê-lo. Mas não necessariamente a pessoa vai passar pelas 5 fases do luto. Certo. Tá entendendo? Tem gente que passa só por 1, 2 ou 3 e ressignifica a sua vida. Tem gente que não passa por nenhuma. E tem gente que passa por todas de uma vez só. Ela vive todos os momentos de uma angústia, tudo junto. Aí ela vai ter que aprender a lidar até chegar na aceitação. É um momento bem complicado da vida do sujeito. Raquel, então existem as fases, cada uma tem... Uma pergunta que me surge, tem um tempo determinado para cada uma ser vivida? Existe uma expectativa? Ou de repente, você falou que há pessoas que transitam pelas 5 rapidamente, não é isso? Então, tem um tempo de permanência, um tempo saudável, já passou, não é mais saudável? Não, isso é muito relativo. Vai depender muito do sujeito, como ele vai lidar com essa dor. Sabe? Tem gente que vive o luto 1 mês. Tem gente que vive o luto 2 meses, 1 ano, 2 anos. Não existe o luto, é algo cronológico. Não dá para dizer que isso aqui já é doença, isso aqui não dá para dizer? Não. Você só vai perceber se ela mudar realmente o comportamento, né? Se ela se isolar, se ela não querer mais fazer projeções da sua vida, tá entendendo? Às vezes... Interromper a vida da pessoa que está viva, né? Digamos assim, pelo sofrimento, em troca do sofrimento, de manter vivo o sofrimento da perda doente. É assim que você está falando? Muito interessante. E ela não consegue sair, né? Então precisa que um outro venha para ajudar. Certo. Raquel, e nesse sentido ainda do luto, porque é um assunto talvez um dos mais fortes nesse momento de tantas mortes, né, de mortes diárias, de perdas diárias. Você diria que dentro dessa vivência dos momentos, das fases do luto, existe alguma delas que as pessoas mais fraquejam, mais se agarram e permanecem mais tempo? Esquece alguma fase que é notória? Não. Nessa fase aqui, por exemplo, na negação, a maior parte das pessoas permanece agarrada a essa fase. Tem alguma? Não, é porque é natural, né? Quando o paciente passa, ele nem não sente. É natural, às vezes, a negação. É natural a barganha. É natural a raiva. Então, assim, ele não é que ele se prenda de propósito. Certo. Isso simplesmente acontece e ele não consegue se perceber dentro dessa situação. Por isso, muito vale o olhar desse outro, do familiar, a empatia, né? De fazer uma escuta, de acolher o sofrimento dessa pessoa sem julgamento. Aí é uma habilidade difícil, né? Porque, assim, a maior parte de nós acaba julgando de forma bastante rápida as pessoas, né? Então, assim, para ficar mais objetivo para quem nos acompanha, existe um momento em que acionar um profissional da saúde, no caso você, psicóloga, seria oportuno? Se a pessoa
está apresentando um comportamento que ela não está conseguindo lidar, se ela tem crises de choro, se ela tem insônia, alterações no sono, né, que é a insônia, ou então ela dorme demais, alteração na alimentação, que ela come demais ou de menos, né, algo que esteja ali para além dela não conseguir resolver, é importante que ela busque um profissional, tanto o psicólogo, como também o psiquiatra. Sono ruim é um forte propulsor a gerar um quadro de depressão ou também é exagero falar isso? Não necessariamente, né? Mas o sono ruim, ele pode ser um sinal da depressão, mas não causadora da depressão. Ah, tá certo. E aí vamos imaginar alguém que está realmente com depressão, tá certo? Você está com esse paciente, ele está numa crise. É possível sair de uma crise depressiva sem o uso de medicamentos? É muito relativo também. Né? Para cada caso, um caso. Tem pacientes que não tomam medicação, se negam certo. E conseguem passar por toda essa fase. Mas isso há uma demora, há um sofrimento, né? Tem pacientes que se faz necessário realmente o uso da medicação, né? Porque o psiquiatra, ele vai trabalhar com a parte fisiológica, né? O funcionamento da sua alteração do sono, trazer um bem-estar para o paciente, do corpo, né? E o psicólogo, ele vem para fazer justamente segurar esse paciente e vão caminhar junto, encontrar estratégias, entendeu? Entendi. Raquel, é um caminho bem cheio de pontos muito delicados para se trabalhar no meio do caminho, a gente percebe aqui. É um assunto muito profundo, com certeza numa entrevista apenas nós não conseguiríamos esgotar todas as dúvidas, mas se você que acompanha o canal Mundo do Criativo tiver a sua dúvida, pode encaminhar, tá certo? Pode colocar no próprio comentário do vídeo, ou mesmo entrar em contato com o canal diretamente e a pergunta chegará a Raquel Emico. É isso? Fazendo aqui uma correção, porque na entrevista anterior eu falei Raquel Emico, eu acho que introjetei essa acentuação dessa maneira, mas é Raquel Emico, tá certo? Raquel, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, você enche os nossos espectadores de muita satisfação por ouvi-la tão delicadamente explanar um assunto delicado. Pode se despedir do pessoal? Eu lhe agradeço a oportunidade. É um tema muito rico, assim, que eu gosto muito. Eu trabalho diretamente com isso todos os dias. Então, assim, é muito importante quando a pessoa se sentir que não consegue pedir ajuda, não tenha vergonha, né? Busque ajuda. Algumas pessoas têm facilidade de lidar melhor com os seus sentimentos e outras não, mas não tem problema. O importante é que você não deixe que essa angústia lhe domine de uma forma que você não consiga mais caminhar na sua vida, tá certo? Um grande abraço para você. Obrigado, Raquel. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.